Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir também lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando aí uma excelente segunda-feira. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Voltamos com muitas atualizações para todo mundo que está sempre acompanhando o canal. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E a gente vai trazer, obviamente, o assunto mais importante já logo no início, para você ficar sabendo do que de fato está acontecendo com o nosso tricolor. A situação de Jamie Vardy, atacante inglês de 39 anos, foi definido, né? O Vardy também definiu o seu futuro. Primeiramente, pelo lado do São Paulo, o tricolor considerou um investimento alto, né? A questão dos salários do Jamie Vardy, que estava, pelo menos na sua última equipe, na casa dos R$900 mil por mês. São Paulo não considerou aí essa questão e viu como inviável o negócio, pelo menos neste primeiro momento, e mesmo sendo um contrato curto, né? A ideia era um contrato somente até dezembro deste ano, com a possibilidade, né, caso atinja algumas metas, o contrato ser estendido. Com isso, Jamie Vardy deve rumar novamente ao futebol inglês. O jogador tem na mesa aí pelo menos duas propostas de equipes que estão neste momento na segunda divisão aí, conhecido como lá na Championship. Sei que muita gente vai falar, irmão, São Paulo tá de olho num cara que vai jogar a segunda divisão da Inglaterra, mas mesmo assim, a segunda divisão por lá, né, um futebol muito forte, muito rico, né, e o Jamie Vardy deve acabar sendo negociado com uma equipe do futebol inglês novamente, portanto, definindo o seu futuro, né? Foi uma novelinha rápida, né? O São Paulo teve esse nome oferecido cerca de um mês, a informação não tinha vazado. Quando foi ontem, a gente comunicou aqui para vocês aí o interesse do São Paulo, só que o negócio, por conta da parte financeira, né, como todo mundo sabe, acabou não avançando, tá bom, galera? Com isso, o São Paulo agora concentra as suas energias, né, a sua parte de finança também, em outras duas chegadas. Aí você pergunta, irmão, vai chegar 2 reforços? A expectativa é de que sim, tá bom? A informação de que temos aí é de que 2 nomes podem ainda pintar no São Paulo nesta atual janela de transferência. Então fique ligado, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação aí também para quando a gente postar o vídeo já tá aí no seu celular, no seu tablet, computador, na sua televisão, para você assistir o vídeo e ficar sempre 100% atualizado, beleza, galera? Então, situação do Jamie Vardy definida, né? O jogador deve rumar de volta ao futebol inglês e o São Paulo meio que deu uma esfriada no negócio por conta dos valores considerados altos, né? A mesma coisa de sempre. São Paulo olha e se assusta com os valores, né? Não é nenhuma novidade para ninguém esta informação. Uma informação que saiu agora há pouco, né? Agora há pouquinho mesmo, pouquíssimos minutos antes da gente começar a gravar esse vídeo aqui, é de que o São Paulo recebeu uma proposta oficial pelo meia Pedro Ferreira. Ele vem sendo muito comentado nas redes sociais ultimamente, porque é um garoto de uma função que hoje nós não temos no time e não joga, né? O garoto sequer às vezes aparece na relação da partida e por opção técnica, né? Ele é um clássico 10. Ele já até deu assistência de jogador de altíssimo nível, né? Assistência de jogador que pode cumprir realmente muito bem a função, mas o São Paulo acaba não dando oportunidade para o garoto, né? É assim com o Dorival, é assim com os outros treinadores aí, e chegou essa proposta de maneira oficial pela equipe do Westerlo, da primeira divisão da Bélgica. Só que o São Paulo recusou essa proposta. As fontes disseram, né, que a proposta eram com valores inegociáveis, né? Tanto taxa de transferência, tanto a questão, né, de carreira para o Pedro Ferreira. Com isso, o negócio, pelo menos neste primeiro momento, não avançou, a não ser que seja, né, depois aí que tenha, né, uma segunda proposta e tudo mais, mas por enquanto não vai ser o destino do Pedro Ferreira e a gente torce, né, para que o garoto tenha oportunidade, né? A gente viu que ele já tem talento, a gente já viu o garoto na base, a gente já viu ele no profissional, porque um cara da assistência que ele deu contra a Portuguesa no profissional não é qualquer coisa. Eu só temo pelo futuro do jogador, né? Porque a gente viu tantos e tantos garotos que não têm oportunidade no São Paulo, às vezes acabam saindo até de graça, não renovam e vai para outro clube e deslancha, voa, começa a jogar bola e a torcida fala, pô, a gente avisou, tava aí no banco, não tava nem sendo relacionado, tava aí à disposição, o São Paulo não utilizava, hoje está aí, é um dos melhores jogadores da sua posição. Então, tomara que isso não aconteça com o Pedro Ferreira, né? Tomara que ele comece a ter aí as oportunidades, porque se você olha hoje para o São Paulo não tem um 10. O São Paulo não tem um armador. E eu não estou falando um 10 que o Luciano é um jogador ruim. Estou falando do jogador da posição, um jogador de função. O São Paulo não tem um armador. O Luciano é um grande atacante, mas ele não é um meia, né? Não dá para você colocar o Rafael no ataque. Ele é um grande goleiro, para muitos, né? Para mim não acho, mas ele é um bom goleiro, mas ele não vai ser um bom atacante, né? Então o Luciano é um bom atacante, mas ele não é um jogador de meia. Então o São Paulo na função não tem um 10.
teria que ser o Cauli, né? Mas ele não conseguiu desempenhar essa função. O Pedro Ferreira é um garoto que pelo menos passagem estava pedindo, pelo menos espaço ele estava pedindo. Por enquanto, não está acontecendo esse espaço com ele, né? Ele tem 8 jogos na temporada, todos eles entrando nos minutos finais da partida. Se você for pegar, ele tem 111 minutos em campo, né? São pouquíssimos minutos para uma temporada que está aí já na sua reta final. A gente está chegando quase no mês 9 e os 111 minutos, pouquíssimos minutos relacionados aí em algumas poucas partidas, né? Então, é um garoto que a torcida pede bastante, é um garoto que para mim já deveria ter tido mais oportunidades. Eu sei que os caras às vezes, não vamos queimar etapa, não sei o que, mas eu acho um erro tremendo que o São Paulo faz. Se o garoto tá vindo bem, se o garoto tá pulando etapa, põe para jogar. Mas vai queimar o garoto, vai estragar a carreira, não vai. Pode jogar um jogo mal, a torcida tem que ter um pouquinho de paciência também, vai errar, vai sentir pressão, mas são garotos que a gente vê que vai desempenhar um bom futebol. Eu falo sempre, se esses moleques fossem do Palmeiras, se esses moleques fossem do Flamengo, eles já estavam jogando, já estavam vendidos por 20, 30, 40 milhões de euros, enquanto no São Paulo os caras mal jogam, né? Eles saem de graça, ou quando o São Paulo vende é por R$1 milhão, e aí 2 coletes, uma bola e um caldo de cana, né? Realmente lamentável as transferências que o São Paulo faz. Então, para isso não acontecer, o Pedro Ferreira tem que aparecer. Dorival tem que chamar no peito a responsabilidade. Parece que ele não gosta muito aí dessa garotada aí do tricolor, mas tem que jogar, não tem como. Se você não tem no seu elenco e você pode utilizar a base, você deveria fazer isso, né? Não vai para o mercado para contratar um outro Cauli, vai para o mercado para contratar um outro jogador que você já tem no elenco e viu que não dá certo, né? Por que você não olhar com mais carinho para base, com mais cuidado? Um garoto que está aí desde muito novo no clube, que conhece a instituição, que é apaixonado pelo São Paulo, e ao invés de trazer um jogador que é considerado medalhão, que só vai ganhar dinheiro, não conhece nada do clube. Então, eu sempre sou favorável à utilização das categorias de base. Então, o Pedro Ferreira, para mim, está pedindo passagem, está pedindo espaço e merece sim mais oportunidades. Senão, ele vai sair de graça. Já estou adiantando aqui a informação para vocês. Vai ser mais um William Gomes da vida, vai ser mais um outro jogador. O William Gomes é um dos que me revolta sempre. Eu sempre acompanho as categorias de base do São Paulo para eu trazer os nomes, para eu trazer dados, trazer estatísticas, trazer a minha opinião sobre o jogador. E eu lembro muito bem, o William Gomes jogava ao lado do Rian Francisco numa trinca de ataque, né? Era William Gomes, Rian Francisco e o Henrique, que hoje está no futebol russo. Era um trio de ataque completamente absurdo. Depois o próprio Rian subiu para o sub-20, o William Gomes ele queimou as etapas rápido, porque já dava para ver que ele era um garoto muito bom. Ele fazia golaços com a perna direita, fazia golaços com a perna esquerda, era um moleque muito bom de bola. Aí foi negociado para o Porto de graça para vir o Wendel, né? Que é o que vocês estão vendo aí na lateral esquerda do São Paulo. E aí, o que vai acontecer com o Pedro Ferreira? Se continuar desse jeito, vai acontecer a mesma coisa, rapaziada. Esse é o São Paulo que estão nos entregando. Para amanhã, a torcida vai comparecer, vai fazer festa, vai apoiar o time, vai comprar o ingresso que já comprou, vai comprar a camisa que já comprou, vai pagar o sócio torcedor, vai pagar o streaming para assistir a partida, vai parar o que está fazendo para assistir o jogo. Enquanto isso, a instituição, os diretores vão afundando cada vez mais esse clube. Então, muitas das vezes a gente não sabe nem quem culpar. É o treinador que não coloca de fato o jogador por conta de opção dele mesmo, né? Será que o Pedro Ferreira não consegue ter 1 minuto dentro de campo nesses últimos jogos? Um time que não ganha de ninguém, né? Porque se você falar assim, não, os últimos 10 jogos do São Paulo são 10 vitórias, aí você não vai mudar o time. Não vai mudar o time. Se o time em 10 jogos ganhou 10 partidas, você não vai mudar o time. Agora um time que em 15 rodadas, 15 partidas, venceu 1, você não vai fazer alteração? Aí você vai fazer alteração pelo mesmo? Você coloca o Marcos Antônio, aí depois você tira o Marcos Antônio para pôr o Danielzinho, aí depois você tira um para pôr o outro, aí você tira o Pablo Maia para pôr o Nilton, você tira o Nilton para pôr o Pablo Maia, aí você tira o Iago para pôr o Wendel, você tira o Wendel para pôr o Iago. Vai ficar fazendo a mesma coisa sempre, né? Como eu falei, se fosse só vitórias, aí a gente não ia falar nada. Vou ficar aqui criticando um time que só ganha. O time que tá ganhando não se mexe. Já dizia o ditado, um dos mais famosos do futebol. Agora um time que não ganha de ninguém, aí não ganhou de ninguém, 15 jogos, 1 vitória, aí você não consegue dar oportunidade para um Pedro Ferreira, você não consegue dar mais minutos para um Rian Francisco, você não consegue dar oportunidade para um Felisberto, garoto muito bom para a lateral direita, você não consegue dar oportunidade para o Nicolas na lateral esquerda, que apesar daquela situação trágica que aconteceu com ele, mas já era um garoto que precisava de mais minutos em campo. Aí você me contrata um Nilton com tantos volantes aí na base. O Nilton pra mim é igualzinho os moleques que tem lá. Não faz sentido nenhum você pagar 15 milhões de reais num Nilton da vida. Normal. Pega aí as suas coisas, vai assistir um jogo de várzea na sua cidade. Se você não encontrar 2 Niltons no jogo, um de cada lado, você volta aqui no meu vídeo e me xinga.
Todo lugar tem um Newton, é um jogador normal. Todo lugar tem um Iago na lateral esquerda, é um jogador normal. E aí você ficar queimando o molecada da base é coisa errada, rapaziada. Não tem outra explicação para você fazer essas contratações. Não tem outra explicação para você não colocar os moleques da base. Tem outras coisas envolvidas por trás. Não dá para entender. Então, rapaziada, o vídeo vai se encerrando, mas como eu falei para todos vocês, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve. Todos os dias tem coisas exclusivas aqui no nosso canal, notícias novas, quentíssimas para vocês. Se você ainda não deixou o seu like, dá aquela moral pro nosso trabalho. Deixe os comentários com suas opiniões aí nos assuntos que a gente falou. Fechado? Fique com Deus. Grande abraço. Valeu.